Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? 17 de fevereiro de 2023, fechamento aqui da semana com o IBR3 e Magazine Luiza. Lembrando que o canal Nuvem de Valores é um canal que a gente trabalha aqui com o indicador Ishimoku, tá? Que são essas nuvens aqui, essa nuvem vermelha, média rápida verde limão, média vinho, média lenta, tá? E a Chico Span, que é essa linha azul atrasada aqui 26 períodos para trás do preço, tá pessoal? Lembrando que é um canal apenas de estudo, não faço recomendações e também não sou analista profissional, tá pessoal? Deixando bem claro aqui, é apenas dividindo um ambiente aqui para a gente bater um papo sobre as ações e também estudar o gráfico, tá? Que assim, só assim é a única maneira que a gente pode ter mais sucesso na Bolsa de Valores, tá? Vou começar aqui com a IBR3, tá? Hoje, sexta-feira, a IBR3 fez um fechamento de alta de 1%, tá? Ontem a gente conversou, teve esse candle aqui dela da quinta-feira, que fechou com menos 12,28%, né, pessoal? Eu tinha alertado esse fechamento que a gente fez aqui na quarta-feira, tá? Ela fechou acima das nuvens. Para quem não viu o vídeo, eu vou voltar aqui pra gente, tá? Ela fez um fechamento acima das nuvens do Ishimoku, e a última vez que ela tinha feito esse fechamento acima das nuvens, eu tinha mostrado aqui para vocês no gráfico, olha só, faz muito tempo. Tinha sido aqui, ó. O último fechamento que a IBR3 fez acima das nuvens tinha sido 3 de março de 2022, então quase após um ano, tá? Depois que ela fechou aqui acima das nuvens, depois foi um fechamento baixista aqui, né, muito próximo das nuvens, entre 3 e 4 de março foi a última vez que ela estava acima das nuvens, né? Aí depois no dia 7 da semana seguinte, ela já amanheceu aqui abaixo das nuvens, tá? E nem faria muito sentido entrar aqui nessa posição comprada, já que a gente tinha, ó, cruzamento descendente, tá? Média rápida para baixo e a média lenta aqui em cima, aqui junto, tá, pessoal? Então não faria muito sentido nem essa entrada aqui no gráfico diário. E percebam também, tá, pessoal? Acho interessante a gente olhar também o gráfico da IBR3 num prazo maior, tá? É um vídeo de carnaval, a gente vai ficar mais dias aí sem pregão. Eu não vou ter pressa aqui para fazer uma análise mais robusta aqui para vocês, tá? Pra gente. Percebam, a média exponencial aqui de 200 e a aritmética servindo como importante resistência ao preço, tá? É muito importante quando a gente for tomar uma posição na Bolsa de Valores, isso é dica pessoal, tá? Lembrando que não é recomendação, cada um faz o que quer, mas eu acho interessante sempre a gente olhar o gráfico diário, também o semanal, e se tiver um tempinho também dá uma olhada no mensal, tá, pessoal? Mas no gráfico diário é sempre importante ver as médias aritmética e exponencial de 200, tá? Percebam, vamos dar uma olhada aqui, já que é um vídeo de carnaval, que a gente vai ficar mais dias sem pregão, vale a pena a gente ver quando foi a última vez que a IBR3 fechou acima da aritmética exponencial de 200. Ó. Percebam, a última vez que ela fechou, olha só, abril de 21, aqui, a partir de 28 de abril de 21, ela começou a fechar abaixo também da exponencial de 200. Então, a gente está caminhando aí para quase um ano e basicamente 10 meses dela trabalhando no gráfico diário abaixo da exponencial de 200. É óbvio que quando tem esse tipo de fechamento, a gente não vai adivinhar que vai ficar tanto tempo, né, com um cenário baixista, né? Mas percebam, tem o cruzamento da exponencial de 200 com a aritmética de 200, geralmente numa tendência mais forte assim, ó, percebam que a exponencial ela acaba aqui ficando por baixo, a aritmética por cima, porque a exponencial ela é mais rápida, tá? Geralmente porque ela leva em conta os últimos fechamentos com um peso um pouco mais com um peso maior, né, pessoal, do que propriamente a aritmética. Então é normal ela faz esse tipo de movimento. E geralmente depois ela descruzou aqui e depois ela vai cruzar novamente aqui embaixo, tá? Mas percebam que está muito tempo, né, no diário abaixo da 200, tá? Então quando for realizar uma compra, aqui mesmo no diário, é importante ter consciência que essas médias estão acima do preço, tá, pessoal? Mas aqui a gente teve esse fechamento acima das nuvens, conforme a gente conversou, tá? Para quem tem acompanhado aí o canal já é inscrito, na quarta-feira que chamou muito atenção, praticamente mais ou menos um ano que a gente não tinha fechamento acima das nuvens, né? A gente aqui tem como fosse no indicador Ishimoku, a nuvem é o coração do indicador, né? É o que tem de mais importante porque, via de regra, quando a gente tem um fechamento acima das nuvens, a gente pode ter um início aí, quem sabe, de uma tendência, né, para uma virada de tendência, para uma tendência que está baixista, para uma tendência altista, né? No entanto, pessoal, eu alertei vocês aí, o que? Nuvem futura permaneceu vermelha, tá, pessoal? Alguém pode ter tomado posição aqui, mas o que acontece? A gente também tinha desenhado essa linha aqui de possível resistência, né? Porque ela foi sendo desenhada ao longo dos dias. E percebam como ela tocou novamente na quarta-feira. Então, não faria muito sentido ter tocado numa região de resistência e tomar posição no dia seguinte. Não seria errado, né?
mas seria uma entrada muito arrojada, tá? E a gente conversou o quê? Também não tinha tido ainda o cruzamento das médias, ó, percebam a verde-limão, que é a média rápida, a gente precisa desse sinal, tá? Já que vai ser um sinal abaixo das nuvens, aqui seria um sinal de compra fraca, tá? Quando a gente tem esse sinal de cruzamento dentro das nuvens, pessoal, tem alguns teóricos que eles falam que é um sinal a ser descartado, mas aí vai de cada trader, tá, pessoal? Eu já vi alguns traders, é só procurar aí no YouTube, tá? Tem pessoa que gosta de operar dentro das nuvens também, mas pegando um viés mais conservador, é um ponto de equilíbrio, tá? Aqui no Ishimoku, as nuvens dão equilíbrio de preço, ou seja, aqui não está em viés altista e nem baixista. Então, se tiver um cruzamento de média dentro das nuvens, é uma tomada de posição muito arriscada, né? Mas a gente teve um fechamento acima das nuvens, só que depois na quinta-feira fecha abaixo das nuvens de novo. O que chama atenção hoje, né? A gente também tem um fechamento aqui muito estreito, né? R$2,02, sendo que a nuvem está em 2,03, tá, pessoal? Então, teria feito um fechamento aqui muito justo para até falar que foi dentro ou acima das nuvens, né? Mas como a gente tem a questão de a gente tem uma exponencial aritmética aqui em cima, né? Do preço ainda, seria um pouco cauteloso realizar algum tipo de entrada, tá? A gente teria que esperar o quê? No futuro, que essa nuvem futura, esse cruzamento seria interessante e esse cruzamento também da média rápida com a média lenta, tá? Seria interessante essas duas autorizações para quem sabe a gente buscar alguma posição no gráfico diário aqui da OIBR3, tá? Mas o que a gente gostaria de ver a semana que vem? É interessante, pessoal, para que ocorra esse cruzamento, que ele continue a não fechar abaixo dessas médias, tá? E é interessante ele fazer novos máximas, tá, pessoal? É muito importante a gente renovar a máxima também, que a gente teve aqui na quarta-feira de R$ 2,43. Seria interessante uma renovação de máxima e continuar fechando acima das nuvens aqui até que a nuvem futura nos autorize, tá? Que é um sinal de compra. A gente percebe aqui que a Chico Spam, que é a linha atrasada, tá? 26 períodos, ela está acima do preço aqui, tá, pessoal? Mas está abaixo das nuvens, tá? Seria interessante que ela continuasse a trabalhar pelo menos dentro das nuvens e ela fica mais interessante ainda quando ela corta a nuvem, tá? Seria um reforço de uma tendência altista, tá? No entanto, eu chamo a atenção, eu até vou expandir essa linha aqui pra gente, para ficar mais claro, né? Deixa eu aqui expandir, tá? Percebam como ela continua trabalhando ainda dentro dessa região de preço, né? Ou seja, a semana que vem, né, é uma semana mais curta, ainda é Bovespa, que a gente tem o carnaval, mas quem sabe, na próxima semana ou na outra, é interessante a gente começar a trabalhar acima dessa linha de resistência aqui, para quem sabe a gente começa a buscar patamares superiores, tá, no Ishimoku. E do preço também, né? Mas chama atenção que continua com o viés aqui baixista, a nuvem vermelha. Percebam como a nuvem vermelha também, olha só, há muito tempo ela está vermelha, né? Chegou a ficar aqui um pouco verde, mas não foi uma nuvem futura verde, mas percebam que nem chegou a romper a nuvem, né? Interessante quando a gente tem um rompimento de nuvem e a gente já tem a nuvem futura autorizando uma tomada de posição, tá, pessoal? E também a média verde-limão e a média vinho já de uma forma alinhada, que a verde-limão, que é a média rápida, por cima da média vinho, tá, pessoal? Reforço, é importante também quando a gente tem uma tomada de posição, ter uma consciência também de onde a gente vai colocar nosso stop, tá, pessoal? Muitos teóricos aí que a gente observa, o que eles falam sobre Ishimoku? Quando a gente tem uma tomada de posição por rompimento de nuvem, o nosso stop teria que estar abaixo das nuvens, tá? Então, quem entrou também essa tomada de posição na abertura do dia seguinte, estaria com o seu stop ainda protegido aqui, provavelmente ou na mínima aqui em 80 ou então abaixo das nuvens, tá, pessoal? Mas vamos conseguir acompanhando o gráfico diário aí da OIBR3 nas próximas semanas, tá? Vamos dar uma olhadinha também, aproveitar que é um vídeo mais de carnaval. Percebam, DMI positivo continua cruzado, tá? DX acelerou de 24,38 para 24,92, tá? E a gente observa também o FR aqui trabalhando acima dos 50 períodos, tá? Do FR50, desculpa. Então, a gente está ainda com viés altista aqui por esses dois indicadores, tá? Mas aqui no Ishimoku a gente tem um fechamento praticamente dentro das nuvens novamente, tá, pessoal? Interessante, nuvem futura e cruzamento das médias rápidas. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Às vezes eu estou falando de uma forma pausada, tá, pessoal? Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, aí pode deixar os comentários. Às vezes eu reforço, porque eu sei que tem muita gente acompanhando, e a ideia aqui do canal é de vocês aprenderem também como a gente pode mudar a nossa visão de mercado com o Ishimoku. Percebam, pessoal, no semanal aqui da OIBR3, a nuvem está vermelha há muito tempo, tá? Lembrando, preço abaixo das nuvens é a probabilidade de um viés mais baixista. Olha só
como muitas vezes é muito assertivo o Ishimoku, é óbvio, deixo bem claro, é um indicador como qualquer outro. Ele acerta e erra muitas vezes, tá? Mas conforme você vai olhando, cada vez estudando mais, você vai melhorando também só a visão de mercado. Percebam, olha só, tá dentro das nuvens aqui, depois ele fura a nuvem, né? Rompe a nuvem com um candle muito poderoso aqui, né? Em 19 de julho de 21. Tá? Então, para uma pessoa que tivesse comprada, ficaria muito difícil permanecer nessa posição comprada aqui com rompimento de nuvem aqui, tá? Percebam, aqui embaixo, tá? Olha só, com um volume, um rompimento com volume, a gente já tinha a média verde-limão alinhada com a vinho, tá? A gente está abaixo da aritmética de 200 no semanal, abaixo da exponencial de 200 também, tá? E olha só, a Chico Span também já estava abaixo das nuvens. A gente estava com um viés totalmente baixista aqui. Aqui seria mais prudente, provavelmente. Agora é muito fácil falar, assim como eu já recebi alguns comentários, mas eu só estou mostrando o indicador. No mérito não é meu, tá? O mérito realmente é do indicador, que é muitas vezes assertivo. Não é sempre, né? Mas muitas vezes. Sairia aqui na abertura, tá? Nos R$ 11,90. Antigos R$1,19, né? Teria vendido no semanal desde 26 de julho de 21, tá? Teve alguns fechamentos acima da linha da média lenta, né? Mas a gente tem um fechamento, esse tipo de tomada de posição é muito complicada de fazer, né? Não que seja certo ou errado, mas é difícil, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui como foi o fechamento da semana, tá? A gente fechou no R$ 2,02. Deixa eu pagar esse 2,08 aqui que não faz mais sentido, tá? A gente tinha conversado que o quê? Era interessante, pelo menos um fechamento, eu tinha falado para vocês, acima do R$ 1,82, tá? Que é onde a média, aqui, a média verde-limão está, tá? Então a gente teve um fechamento acima aqui da 1,82, percebam, tá, pessoal? Essa média aqui vermelha, olha só, ele tocou exatamente a média exponencial de 21 também, tá? Percebam que essa cruz aqui é a de 20, essa aqui é a de 21. Ele tocou exatamente a exponencial de 21, tá? Seria interessante, quem sabe, depois, as próximas semanas, aí um fechamento acima também dessa exponencial de 21, que ela está no atuais R$ 2,43, tá, pessoal? Mas aqui o semanal, foi pelo menos, ele retomou essa média verde-limão, tá? A média rápida do Ishimoku, pessoal, ela é mais uma média como se fosse um momentum, tá? Assim, não é uma virada de tendência, tá? A virada de tendência mesmo no Ishimoku, ela pode ocorrer, tá? Probabilidade, um fechamento acima da média lenta, tá? Então, a média vinho do Ishimoku. Percebam que faz muito tempo que a IBR3 não fecha acima da média vinho. Teve uma tentativa aqui, olha só, em janeiro de 22, percebam como tem um fechamento acima e ela começou a tentar andar, né? Fechou acima, só que ela fechou novamente abaixo. Aqui também poderia ter sido realizado uma venda, tá, pessoal? Teria vendido aqui nos R$ 9,00, antigos 90 centavos, né? Mas, olha só, depois o preço vai trabalhando, acelera o movimento baixista e a média lenta do Ishimoku estaria hoje aqui nos R$ 3,64. Então, para a gente falar, começar a conversar numa virada de movimento, de tendência, de desenho de fundo, como vocês queiram falar, tá? Seria interessante um fechamento semanal acima dos R$ 3,64. Fechando acima disso não quer dizer que já é uma virada de tendência, mas é um ponto de alerta para também os vendidos, quem sabe, realizarem seu lucro, tá? Olha só, vamos dar uma olhadinha também no FR, tá? Olha, percebam que o FR saiu da área de sobrevenda nesse candle aqui do dia 23 de janeiro, tá? Ele continua trabalhando aqui acima do nível de sobrevenda de 30, tá? Olha só. E a gente percebe aqui que 23 de janeiro estava nos 38, no nível 38 do FR, e a gente está atualmente no 41, tá? Chama atenção também, né? Que a gente está com um topo mais alto do FR aqui na semana dos 3 de fevereiro do que em relação dos 23 de janeiro, tá? Chama atenção isso também, tá? Quem sabe a gente começa também a desenhar algum tipo de divergência no semanal, mas por enquanto é isso mesmo, o IBR3, tá? A semanal dela pode começar a ficar interessante aqui acima dos R$ 3,64, e o que a gente não gostaria dela fazer, de novo, fechar abaixo do 1,82 a semana que vem, tá? A gente vai começar a ver como que essa linha vai ser desenhada na semana que vem, e aí eu passo os valores para vocês aí e a gente continua a acompanhar o IBR3, tá? Não esqueçam de se inscrever, tá? E deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho aí e a gente continua acompanhando junto aí o IBR3, tá? Vamos lá, Magazine Luiza agora na tela. Vamos trabalho agora começar.
aos trabalhos. Olha só, Magazine Luiza fechou essa semana R$ 3,66. Vou começar pelo gráfico diário, assim como eu fiz com a IBR3. Percebam, tá? Retomando, porque sempre tem chegando gente muito nova, então a gente vai retomar o que o preço fez, né? Vamos lá, pessoal. Fez um rompimento de nuvem 23 de janeiro de 23, tá? Rompimento de nuvem, às vezes, pode nos proporcionar uma entrada no ativo, tá? Percebam, quando ele rompeu a nuvem, a gente tinha um cruzamento, a verde limão estava acima da média vinho, e por aqui, nesse momento, provavelmente também a nuvem futura já estava verde, tá, pessoal? Então, não seria errado tomar uma superação de máxima aqui, tá? Porém, aí o stop vai depender de como o trader gosta de posicionar. Poderíamos ter um top aqui pelo próprio candle, um stop aqui no fundo anterior que ele deixou, ou então, se é um rompimento de nuvem, muitos traders do Ichimoku deixam também um stop abaixo da nuvem, tá, pessoal? Ficaria um stop bem caro, mas é como o indicador trabalha, tá? Nada impede também de você ir fazendo um trailing stop aqui pela média vinho, que é a média lenta do Ichimoku, tá, pessoal? Que muitos traders utilizam a média vinho como um trailing stop aí do Ichimoku, tá? Olha só, quem fez essa compra, o trade evoluiu, tá? Evoluiu o quê? Até essa média amarela aqui, que ela não é de Ichimoku, é exponencial de 200, tá? E a gente conversou que ela estava servindo como uma forte resistência, tá? Para quem está acompanhando o canal, tô repetindo. E olha só, o FR também. A gente estava numa região, essa linha roxa aqui, numa região de sobrevenda, tá? Então, uma confluência de FR com média 200, tá? Então gerou uma oportunidade também de quem estava lá embaixo com o seu lucro, tá? Quem pegou aqui no fundo, ou para quem pegou no rompimento de nuvem, fazer um tipo de parcial também seria prudente, porque quanto menos tempo a gente fica no mercado, menos riscos a gente corre, né, pessoal? Então, olha só, conforme ela sentiu a resistência aqui, ela foi realmente voltando para trabalhar dentro da média verde-limão, que é a média rápida de Ichimoku, tá? A gente conversou também, quando ela teve esse fechamento aqui, no dia 3 de fevereiro, um fechamento em 4,27, aqui poderia também ser uma outra oportunidade de uma parcial, tá? Mas a gente continuava ainda com viés altista, né? Média rápida, cruzamento ascendente, média lenta, longe ainda aqui do preço, nuvem futura verde, tá? E aqui a gente tinha a Chico Spam trabalhando acima do preço, tá certo? Que depois ela entrou para dentro das nuvens de novo, mas estava ainda trabalhando acima do preço, tá? Olha só, a gente vê aqui depois, ela veio fazer um suporte na média exponencial de 21, tá? Essa média aqui é a exponencial mesmo, não é a do Ichimoku, tá? Eu coloco como um apoio para trazer uma visão mais completa aqui para vocês. E percebam como a verde-limão, quando ela foi perdida desde o dia 3 de fevereiro, ela começou a servir como resistência, tá? Quando acontece esse tipo de confluência, pessoal, por exemplo, uma média que ela serviu de suporte, perde a média, depois ela começa a ser resistência, é uma oportunidade, às vezes, de realizar algum tipo de parcial. Não faço recomendações, não sou analista, é gráfico mesmo, tá, pessoal? Não é errado você fazer algum tipo de proteção aqui, de fazer uma parcial, ou até de sair inteiro do mercado, tá, pessoal? Para, quem sabe, buscar um outro momento para entrar. Porém, aí o preço realmente foi perdendo força, né? A verde-limão está servindo como resistência e percebam, tá? No dia de hoje, ela faz um fechamento abaixo da média lenta do Ichimoku e ela fecha, a gente tinha conversado, tá? Esse ponto aqui tá faz tempo no gráfico, até vou tirar essa linha, mas olha só, os R$ 3,68, tá? Que não seria interessante esse fechamento, eu conversei com vocês, tá? Vou tirar aqui pra gente. Olha só, ela fechou novamente dentro das nuvens, tá? Reforça o quê? Ela tá voltando pro ponto de equilíbrio dela, tá? Mas quando a gente também tem esse tipo de fechamento muito justo nas nuvens, tá? A gente tem que ficar atento se não vai servir como um possível suporte, tá, pessoal? Percebam que tem uma aritmética de 200 passando aqui embaixo do preço, tá? Vamos ver como ela vai se portar. A aritmética de 200, tá? Ela tá na região aqui dos R$ 3,61, tá? Vamos já fazer a primeira marcação da Magalu aqui. 3, eu vou te colocar de amarelo, R$ 3,61. Vou colocar SMA 200 para lembrar qual que é, tá? Vou colocar fonte 11, ficar pequeno aqui, tá? É a exponencial aqui de 200, tá? Vamos ver como ela reage, se ela vai chegar a tocar, ou se a nuvem propriamente dita vai servir como suporte, tá? Por exemplo, tá? Só passando uma visão de mercado, né? A gente continua com o viés altista aqui da verde-limão por cima. A gente pode ter também a questão de ficar muito atento aqui, pessoal. Ó, percebam como a vinho ela começou a subir, tá? Não é interessante a gente ter um cruzamento aqui dessas duas, tá, pessoal? Um cruzamento desse tipo baixista, da verde-limão para baixo, que é a média rápida, com a média lenta,
acima das nuvens seria um sinal de venda fraca, tá? Porque acima das nuvens a gente vai procurar os cruzamentos altistas, né? Se tem um cruzamento baixista, tá? E depois novamente um cruzamento altista acima das nuvens seria um sinal de compra na Magazine Luiza gráfico diário, tá? Daqui a pouco eu vou tratar para vocês o gráfico semanal, que já é uma outra condição, tá? Mas a gente observa que a nuvem continua verde, ainda nuvem futura continua positiva, tá? Atenção aqui para o Chico Span, não é interessante cortar para baixo do preço, que seria um sinal também de alerta de possível venda, tá, pessoal? Um alerta de enfraquecimento desse movimento altista, tá? Tem vários tipos de interpretação, mas não é interessante quando a gente tem um cruzamento baixista e a gente já tem o fechamento aqui dentro das nuvens, tá, pessoal? Chama muito atenção para ficar aí um pouco esperto com o gráfico diário da Magazine Luiza, tá? Olha só, a gente observa, olha, deixa eu até colocar maior aqui para vocês enxergarem, o IFR, tá? O IFR é essa linha roxa, o IFR já cortou o nível de 50 aqui, ó, mais ou menos na quarta-feira eu tinha comentado com vocês também, e ele estava cruzado para cima desde o dia 9 de janeiro, acima do nível de 50. Então ele toma agora para o nível de 43, tá, pessoal? E a gente também teve um cruzamento aqui do DMI negativo, tá? Olha só, do dia 15 para o 16 também. E percebam, ó, no dia 5 a gente tem um cruzamento altista. É interessante a gente às vezes ver essa confluência de indicadores, né? A gente vê um cruzamento do DMI, tá, positivo com negativo aqui do dia 5 para o 6, e aí a gente já tem um nível de FR acima de 50, tá? Mas aqui a gente ainda estaria abaixo das nuvens, né? Aqui, deixa eu ver, a gente foi mais ou menos 4, 5 de janeiro. Percebam, ele cruzou antes até mesmo do Ishimoku. Depois a gente tem um cruzamento aqui de médias, tá? Seria um cruzamento de compra fraca, tá, pessoal? Aqui a gente prega um viés mais conservador no canal, mas a gente poderia ter feito uma compra? Poderia, mas se apoiando no DMI e também no FR, tá, pessoal? Não propriamente dito no Ishimoku. Provavelmente aqui nesse candle a gente ainda não estava com a nuvem futura positiva, tá? Então a gente estaria se apoiando num cruzamento de média e com a Chico Span aqui cortando o preço, tá? A gente só estava com a nuvem futura ainda provavelmente vermelha, tá? Não seria uma compra errada no Ishimoku, mas como eu tô aqui para passar um viés um pouco mais conservador para vocês, não seria o tipo de entrada que a gente teria feito. Provavelmente uma entrada já acima das nuvens, com nuvem futura vermelha, Chico Span, essa linha azul acima do preço, tá? E aqui seria um momento já, talvez, de fazer uma parcial na EMA 200, já que ela serviu de resistência, e depois, quando ela começa a servir a verde limão de resistência, realmente aqui já é um momento para ficar um pouco mais atento, tá? Percebam que o ADX também já vai caindo de nível, tá? Ele já tá aqui agora, essa linha preta, no nível 25, tá? Ela chegou a ficar aqui acima do 38, então a gente exige um pouco de atenção em gráfico diário da Magazine Luiza, tá? Se tiver esse cruzamento, o que parece que vai ser bem provável, ficar muito atento, já que o candle está abaixo da média lenta, e se tem esse cruzamento, reforça um viés mais baixista, porém ainda com nuvem futura verde, tá? Então a gente vai ver uma nuvem futura bem robusta. Quando a gente tem essa nuvem mais robusta assim, pode ser que aconteça algum tipo até de repique, alguma coisa aqui, tá? Mas aí já é um ato mais de tentar prever o futuro, né? Nada impede dele perder essa aritmética de 200, tá, pessoal? Mas chama atenção para que a gente não quer ver esse cruzamento aqui, tá? E se tiver esse cruzamento, fechar acima das médias o quanto antes, para quem sabe ele testar novamente essa exponencial de 200, tá? Porém, a Magazine Luiza, como serviu aqui essa parte aqui de resistência da exponencial de 200 gráfico diário, ela volta a realmente ficar mais interessante quando a gente tiver algum tipo de rompimento aqui da exponencial de 200, tá? A exponencial de 200, ela tá no atual 4,52, tá? Já caiu, ela tá em 54, a gente está acompanhando ela aqui dia a dia, tá, pessoal? Pra gente ver como o preço vai se portar. Vou atualizar aqui pra gente, tá? Então, gráfico diário 4,52, e vou tirar essa linha aqui que era a média rápida também, que serviu como resistência, estava até desenhado aqui que a gente tinha conversado sobre ela, tá, pessoal? Nuvem futura verde e cruzamento de médias ainda positivo, mas muita atenção aqui, tá, pessoal? E aí vai de cada um, já vai sair na abertura da segunda-feira, vai deixar o stop abaixo, de um fechamento abaixo da aritmética de 200, ou renovando a mínima que deixou, por exemplo, fechou dentro das nuvens,
renovando a mínima é o seu stop, então aí vai de cada um, tá, pessoal? Aqui eu não vou falar realmente o que é para a pessoa fazer, comprar ou vender, tá? Aqui eu só estou ajudando as pessoas a abrirem sua mente para o mercado, tá? E é um viés mais educacional do que propriamente o que eu devo fazer, tá? E isso em algum momento eu vou falar para vocês, que eu acho que a tomada de posição é uma coisa muito pessoal realmente, tá? Vamos olhar agora o gráfico semanal, que eu falei muito sobre o diário, falei até demais, mas olha só, vamos ver. Quando a gente faz uma compra na Bolsa de Valores, também é interessante a gente ver, eu falei pro pessoal da Oi já, mas vou reforçar aqui para vocês. Sempre é interessante a gente ver gráfico diário, gráfico semanal e também, se tiver mais tempo, gráfico mensal também, tá, pessoal? Porque muitas vezes ele gera um sinal de compra no diário, mas muitas vezes o gráfico semanal ele realmente não está muito favorável, tá? Por exemplo, olha só, há muito tempo a Magazine Luiza vem trabalhando abaixo das nuvens, né? E não só abaixo das nuvens, abaixo da exponencial de 200 e abaixo da aritmética de 200 também, tá? O Ishimoku é um seguidor de tendência, né? Aqui a tendência ainda seria com viés mais baixista, né? Então a gente não buscaria esse tipo de compra ainda na Magazine Luiza, tá, pessoal? Percebam, a última vez que ela fechou acima das nuvens, bom, faz muito tempo, né? Aqui, março de 21, ainda aqui, dá para vocês, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, né? Mais ou menos essa região, março de 21, veio aqui abril de 21 e depois esse candle de 19 de abril de 21 já fecha dentro. Tá? Aqui já seria provavelmente um alerta de saída de posição e para quem não saiu, esperou o rompimento da nuvem, o que seria, não seria errado também, tá, pessoal? Aqui eu pego um viés mais conservador, tá? Mas aqui quem esperou para sair aqui, nessa 6 de setembro de 21, venderia ou na perda da mínima, tá? Que foi aqui mais ou menos em R$ 17,18, ou na abertura do candle seguinte em R$ 17,59. Por quê? Fechamento abaixo das nuvens, média rápida para baixo, média lenta está acima da média rápida. E aqui a gente já tem o quê? Um fechamento, olha só, para quem ainda esperou a Chico Span cruzar a nuvem para baixo, foi vender só aqui embaixo, tá? O pessoal fechou aqui, o primeiro fechamento dela foi aqui nesse candle de 27 de setembro de 21. Não seria totalmente errado esperar a Chico Span cortar a nuvem, mas eu acho que fica muitas vezes um tipo de venda muito complicada, né? Você vê que o viés do gráfico já dá um teor um pouco mais baixista, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Vai fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos também. Você esperar ela cortar a nuvem, eu acho que às vezes a Chico Span ela já autoriza a partir do momento. Qual momento? A partir do momento quando ela começa a fechar aqui abaixo, que ela corta, tá? Os candles, tá? Percebam, olha só, como muitas vezes ela nos ajuda, essa linha. Ela sempre esteve, por muitos tempos, essa linha azul, tá, pessoal? A Chico Span é a linha do preço atrasado há 26 períodos para trás. Percebam na Magazine Luiza, gráfico semanal, hein, pessoal? Olha só quanto tempo ela ficou por cima do preço, ou atrás do preço, né? Tá? Olha só. Aqui ela foi perder por causa do Covid, tá? Ela perdeu, ela aqui fechou abaixo do preço, mas depois ela retomou já, ou seja, quem estava esperando um sinal por ela poderia ter comprado a Magazine Luiza aqui praticamente na semana do 20 de abril de 20. E depois ela foi embora. E depois ela começa a fechar abaixo. A partir do momento que ela fecha abaixo, percebam como ela toca aqui no preço, reforça um viés, uma questão que é de resistência ao preço. Ela está falando assim, eu estou resistindo ao preço, né? Assim, como se fosse uma resistência, né, pessoal? E aí ela reforça esse viés que realmente baixista aqui, tá? Quando ela deu esse fechamento, eu vou ver quando foi, mais ou menos deve ter sido qual candle foi mais para frente, por aqui mais ou menos. E aí ela reforça essa ideia do viés mais baixista. Foi esse candle aqui, interessante. Esse candle de 12 de julho de 21. E enfim, há muito tempo, eu só estou mostrando para vocês, é interessante a gente entender um pouco o Ishimoku, né? Para quem tiver com alguma dúvida ou gostando, pode até deixar um comentário, tá? Mas eu estou querendo passar um viés que o Ishimoku é um seguidor de tendência. Então a gente não vai conversar aqui sobre acertar fundo ou topo, né? A ideia é quando a gente pega esses momentos fortes e a gente fica muito tempo comprado com um trail stop da média lenta. Percebam, quem está fazendo trail stop da venda na média lenta pode ter vendido aqui mais ou menos nos R$17,59 uma Magazine Luiza. E vamos ver aonde ela vendeu, por exemplo, onde ela recomprou. O primeiro fechamento acima foi aqui nesse candle de 3 de outubro de 22. Vendeu mais ou menos da região dos 17,59 e primeiro fechamento acima da média vinho, recomprou aqui nos R$ 5,34, ou seja, teve um lucro de mais de R$12 com a venda, tá? Então o que a gente gostaria de ver agora para os comprados, né? Percebam, a gente estava fechando dentro das nuvens, tá?
eu tinha chamado a atenção, percebam, a semana passada foi interessante, apesar que a gente ainda está muito longe de fechar acima das nuvens. Olha só a nuvem da Magazine Luiza. Tá assim um negócio bem complicado, né? Eu mesmo vou ficar muito interessado para ver como que o preço vai encarar essa nuvem muito grossa, tá? Quanto mais grossa a nuvem, mais difícil dela ser rompida, tá, pessoal? Tá, assim, isso são os teóricos aí do Ishimoku que falam pra gente, mas nada impede, tá, do ativo vir embora, tá? Mas isso é questão só de probabilidade mesmo. E percebam, a nuvem, ela fechou nas últimas semanas, olha só, a média vinho serviu como resistência aqui. Na outra vez, ela fechou acima da média vinho, que foi um bom indicativo, tá? Mas não teve sinal de compra. Percebam que não teve cruzamento de média, tá? E um cruzamento de média abaixo da nuvem é um sinal fraco, tá? Então, seria uma tomada de posição bem arriscada, não seria errado, mas a gente não teve esse cruzamento, tá? Mas vamos lá. Resistência. A média vinho serviu como resistência, fechou acima. Depois o que? Provavelmente de correção. Olha só, a gente tem a média vinho servindo como suporte. Foi um fechamento interessante, até apesar de uma queda significativa aqui de 6,56%, porque a borda inferior da nuvem serviu como suporte e a média lenta também serviu como suporte. No entanto, o candle dessa semana, o que ele pode estar nos dizendo? Pessoal, a nuvem começa a servir como resistência novamente e ele ignora a média lenta do Ishimoku, um fechamento abaixo da média lenta aqui nos 3,66, tá? Não foi um fechamento interessante para o Ishimoku, tá, pessoal? Por quê? A gente perde essa média lenta, tá? Para quem busca uma posição, por exemplo, de vendido, esperou ela perder essa média lenta, ele perde a média lenta e fecha abaixo das nuvens, tá? Dois sinais aí que não são interessantes aqui no Ishimoku. O que a gente vai ter aqui no Ishimoku como defesa? A média rápida, tá? Nos 3,51. Vamos ver como que vai abrir a semana que vem, tá? A semana, onde que vai estar as médias, né? Mas aqui essa semana ela estaria nos R$ 3,51, tá? A média como um possível suporte no semanal, tá? Não ficou interessante, tá? Pode acelerar um movimento baixista, é tudo probabilidade, tá, pessoal? Não sou guru, não tento adivinhar o futuro. Olha só, o IFR, vamos acompanhar aqui o IFR também, ó. O IFR, ele passou a negociar abaixo aqui no nível de 50, né? Foi de 51 para 48, tá? Ele já começa a ter um viés também um pouco mais baixista, porém o DMI ainda segue positivo, tá? Segue cruzamento positivo, pelo menos ainda tem alguma coisa que está positiva aqui no semanal, mas eu chamo muita atenção, tá? Percebam que também que o cruzamento ele permanece baixista, ó, a média verde-limão tá por baixo da média vinho, tá? Então a gente está com o cruzamento baixista abaixo das nuvens e a Chico Span também, olha só, pessoal, ela está querendo voltar, ela trabalhou, percebam, olha só, ela trabalhou algumas semanas acima do preço, olha só, quem esperou aqui a Chico Span cortar o preço, ela começou a trabalhar acima do preço e olha só essa semana, ela fecha aqui abaixo do preço também, tá, pessoal? Chama atenção a Chico Span aqui, seria interessante a semana que vem a Magazine Luiza voltar a fazer um fechamento mais altista, quem sabe retomar pelo menos aqui, vamos ver, os 405, né, que eu tinha conversado com vocês, 406, então vou deixar até marcado aqui no semanal, tá? Interessante ela fechar acima do 406, vou deixar anotado aqui pra gente, acima semanal, que é a nuvem. Importante ela voltar a trabalhar pelo menos dentro da nuvem, porque fechar dentro da nuvem pelo menos busca um ponto de equilíbrio do preço, tá, pessoal? Me chama atenção também, tá? Por mais que ela tenha fechado aqui acima da média vinho, a gente vê que a média rápida estaria por baixo, tá? Das nuvens. Então, por mais que ela tivesse fechado acima da média vinho, ela ainda estava com cruzamento baixista aqui e a nuvem futura também vermelha, tá, pessoal? Então, continua um viés um pouco mais baixista aqui, lembrando que eu não sou analista profissional, não faço recomendações, apenas estou ajudando vocês a ter um olhar gráfico, a tentar melhorar. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a melhorar seu olhar de mercado, eu já vou ficar muito feliz, tá? E que esse é o objetivo aqui, tá? Com vocês, tá? E deixem dúvidas, se inscrevam no canal, deixem like e a gente está aí junto até a próxima e fiquem com Deus. Bom carnaval para todo mundo.